Fala galera, estamos aqui de volta, tá? Vamos aqui para os trades realizados no dia 1º de fevereiro de 2024. Olha só, o dia ele começou aqui sem gap nenhum, isso é muito bom, por quê? Quando ele anda, ele tende a andar, quando se abre em gap é um pouco mais difícil, porque teoricamente ele já fez um movimento ali do mercado, tá? O mercado já movimentou o seu preço, então ele não abrindo em gap, isso já ajuda demais, tá? Vamos lá. Ele abriu aqui com uma forte alta, bateu nessa LTB aqui que eu tinha traçado de dias anteriores, que foi a segunda linha de LTB dos 60 minutos do vídeo anterior. Quem não assistiu, assista, volta aí e assista rapidinho. E aí ele bateu nessa região, tá? Assim que bateu, olha só, se eu não me engano, não, tá, realmente era. E aí, assim que ele bateu, olha só, ele formou esse Candle 2, tá? Que dava para ter vendido nele. E aí ele formava uma vendinha justamente por causa da região, tá? É uma região extremamente forte, que chegou ali muito forte. Nos outros dias estava respeitando esse topo, sem falar que era a região de topo do dia anterior. Então tinha algumas congruências, algumas indicações de que esse mercado poderia estar caindo daqui. Eu entrei com um pouco mais leve, tá? Fiz uma venda perdendo esse Candle 3, beleza? E aí eu fiz alvo de 1 para 1. Dava para ter realizado uma compra nesse Candle 7 com a mesma mão, uma mão reduzida, metade aí da mão que você geralmente utiliza, porque era um trade um pouco mais arriscado, tá? E aí, olha só, ele pagou o alvo de 1 para 1 aqui também. Por que não dava para segurar esse trade, pelo menos na minha opinião, cara? Era um trade bem arriscado, porque ele já tinha travado nessa região novamente. O ideal é você sai com a sua mão normal, você sai ali com 100% dos seus contratos, espera romper, faz um pullback, depois você volta a vender. Tanto que é o que eu fiz nesse dia, tá? Eu vou falar para vocês aqui, beleza? Olha só. Logo em sequência, ele fez essa barra 10, pagou quem tinha comprado aqui nessa região e armadilhou quem comprou aqui, beleza? E aí eu já vendi logo no próprio Candle 10. Perdendo o Candle 10, eu fiz uma venda de 1 para 1, saiu mais ou menos nessa região, até que veio rápido, tá? E aí, inclusive, eu até falei... Não, na verdade eu não saí aqui não. A minha saída foi mais ou menos aqui. Foi mais ou menos aqui nessa região, tá? E aí eu saí de 1 para 1, por quê? Aqui era a abertura de mercado, foi um candle muito forte, ele abriu muito forte aqui, tá? Teve muitos compradores, então provavelmente o que eu imaginei era que ele iria ficar aqui lateral por um tempo até ele romper, se ele fosse romper. Por quê? Muitas pessoas entraram comprados aqui, tá? Ao longo dessa barra, e o stop dele estava bem aqui embaixo dela própria. Olha só. Quando ele chegou aqui, ela ainda segurou, tá? Nesse Candle 15. Quem não saiu aqui nessa região, dava para ter saído aqui. Dava para ter entrado aqui? Na minha opinião, não dava, tá? Não era uma venda válida. Para mim, aqui seria... Cara, segurar parcial aqui... Não sei, eu não teria segurado. Aqui eu não ficaria de boa segurando o parcial nessa região. O ideal para mim foi ter saído e esperava uma nova entrada. Olha só, rompeu aqui. Opa, não. Opa. Olha só, rompeu aqui, tá? E assim que rompeu, olha só o que ele fez. Olha só isso aqui, ó. Se eu não me engano, eu ainda tentei comprar nesse Candle 26, tá? Eu realizei uma compra baixa, uma compra pequena, porque também aqui era região de realização de fundo, tá? Eu ainda falei, olha só, tem fundos anteriores aqui nessa região, ele pode vir a romper, tá? E aí o que foi que eu fiz logo em sequência? Ele rompeu, veio nessa região, uma outra região de fundo, eu acabei saindo aqui bem próximo do 0 a 0, tá? Mas pelo menos salvei alguns pontinhos. E aí, logo em sequência, ele deixou essa barra aqui, 35, nessa região de novo fundo, tá? Quem voltar aí vai ver que nos dias anteriores, no dia 31 e no dia 30, formou um fundo muito forte aqui, principalmente no dia 31, que bateu e ficou segurando nessa região, tá? E aí o que foi que eu fiz? Eu simplesmente botei uma compra aqui, eu não lembrei que tinha notícia, tá? Nessa hora, ele bateu o meu alvo, foi muito forte, tá? Aqui 1 para 1, e logo em sequência ele voltou. Caso eu não tivesse saído ali com minha mão cheia, é que eu tava contra a tendência. Cara, contra a tendência você não leva para alvos maiores. Contra a tendência é 1 para 1 no máximo. Até uma reversão se confirmar. Por exemplo, se ele tivesse vindo aqui, fizesse um pullback, olha só.
nesse topo aqui, e aqui ele deixasse um pullback, aqui você podia entrar e levar para alvos maiores. Nessa região aqui não, cara, ele ainda não confirmou rompimento ou reversão de tendência, tá? Ele não confirmou a reversão, o rompimento dessa reversão, ele só chegou aqui nesse preço e depois ele voltou, tá? Vamos dar continuidade, e aí, ó, dava para ter realizado uma venda, só que, ó, uma coisa que eu não falei a vocês, esse stop aqui, esse candle aqui, essa barra, foi uma barra de notícia, tá? Essa movimentação aqui foi movimentação de notícia. Foi um dia muito forte de notícia, tá? Eu fiquei muito triste com a forma que eu operei aqui, tanto que eu não voltei com mais, não voltei com operações nesse dia, beleza? Eu não mostrei para vocês as outras operações que eu realizei, sendo que eu realizei uma operação aqui, olha só, nesse candle 41, tá? Logo após esse período aqui de notícia, eu realizei uma barra nesse 41. Como eu estava em tendência, eu realizei parcial de 1 para 1 e depois eu realizei em 2 para 1, porque eu julguei que essa movimentação já estava cara, já estava chegando em um outro fundo, tá? E geralmente quando ele testa dois fundos e rompe, um terceiro fundo importante, ele tende a pelo menos segurar o preço antes de romper. E aí foi isso que aconteceu, ele continuou em queda, vocês podem ver aqui, ó. Eu até tracei um LTBzinho, ele continuou em queda, mas ele continua numa queda lateral, tá? Se vocês forem ver, ele continuou numa queda bem chatinha aqui, cara. Não se moveu muito, tá? Fiz essa venda e depois, em sequência, eu fiz essa venda aqui no candle 56. Ele veio, testou essa região novamente e aqui eu saí em alvo de 1 para 1. Esse foi meu último trade nesse dia, eu estava bem chateado porque eu tinha cometido alguns erros de operar notícia. Essa notícia que eu operei deu gain, essa notícia que eu operei deu loss, tá? Só que eu fiquei triste porque eu disse logo no começo desse dia de que tinha notícias, quais eram as notícias, os horários das notícias, e eu acabei cometendo o erro de operar em duas notícias, coisas que eu geralmente não faço, e eu alertei a vocês, eu passei para vocês, e cara, eu fiquei chateado, triste, justamente por causa desse motivo, tá? Então, esses foram os trades realizados, mas dava para realizar mais vendas aqui nessa região, tá? Dava para realizar uma venda, olha só, perdendo esse candle 66 aqui, alvo de 1 para 1. Dava para ter realizado venda nesse candle 83, tá? Na verdade, alvo de 1 para 1 não, dava para ter trazido aqui para essa região de fundo. Deixa eu ver, eu acho que aqui eu não estaria mais em mercado, não estaria mais fazendo nada por esse horário, tá? Mas assim, essas foram as entradas que eu vi que dava para ter feito e que foram entradas boas. E vamos agora para o dia 2, só que não nesse vídeo porque tem um problema de 1 GB, tá? Que o Instagram, ele não consegue estar passando mais de 1 GB, você não consegue subir vídeo. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui e vou começar um outro com o dia 2 de fevereiro, beleza?